Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa De Todo Coração, que hoje é especial. Vocês perceberam que está diferente a nossa abertura, né? Aqui, hoje, para participar do nosso programa especial, Laza Mello conosco. Bom dia, Laza. Bom dia, Jailma. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. E ao nosso lado, Dom José Rui Lopes, que é o bispo diocesano de Caruaru, e por um motivo muito especial para todos nós, está aqui já na abertura do programa, Dom Rui, porque imagine aí, há 10 anos, ele recebia essa missão de cuidar da esposa de Deus, que é a nossa igreja, a Santa Igreja Católica. E nós, em Caruaru, nessa diocese, tivemos a honra de receber Dom Rui, já há alguns anos, para cuidar da gente. E participamos, vivenciamos essa experiência linda deste homem, que o que mais nos cativa, nos emociona, ao estar na presença de Dom Rui, é a simplicidade, como um grande frade que ele é, e que ele exala essa simplicidade, que é o seu maior exemplo, viu, Dom Rui? Então, bem-vindo ao programa do Bispo. Muito obrigado. Me sinto em casa porque o programa tem o meu lema episcopal de todo o coração. Eu diria que eu não sou um grande frade, até porque os frades pertencem a uma ordem intitulada ou chamada de Ordem dos Frades Menores. Então, se eu conseguir ser um frade menor, capuchinho, eu já terei grandes passos dados em minha vida. Mas há 10 anos, como você disse, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, me convocou, fazendo-se porta-voz de Deus, para exercer o ministério, o munus, de sucessor dos apóstolos. No primeiro momento eu quase recusei, mas depois entendi que poderia ser também uma desobediência e um chamado de Deus e da Igreja, apesar das minhas imperfeições, não poderia ser recusado. Assumi a cruz e aqui estou, aos pés da cruz, com Nossa Senhora das Dores. Mas o grande objetivo meu, neste programa e na minha vida, enquanto sucessor dos apóstolos, enquanto aquele que vai cuidar de garantir a fidelidade da esposa de Cristo, que é a Igreja, é o anúncio da palavra e a vivência dos sacramentos. Nós estamos neste final de semana celebrando o 24º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos traz uma das mais bonitas parábolas deste Evangelho. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? Tão bonita, tão rica de sentido, de significado para a nossa vida. No entanto, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas começa não com a parábola do filho pródigo, começa com uma discussão de Jesus com os fariseus. Vejam bem, todos os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Esse primeiro versículo é deveras importantíssimo, porque mostra que os pecadores e publicanos queriam escutar Jesus. Eles precisavam ouvir alguma coisa diferente. Isso também acontece em nossa vida, afinal, quantas vezes a gente escuta um rádio, escuta uma música, escutamos conversas dos amigos, escutamos as palestras dos professores, mas existe alguma coisa que é diferente. Ouvir Jesus, escutar a sua palavra. O versículo 2 diz que os fariseus e os escribas resmungavam dizendo, isto é, vejam a diferença, enquanto os publicanos e os pecadores
queriam ouvir Jesus, os fariseus e os escribas estavam resmungando. Às vezes a gente ouve tanta coisa e resmunga tanto que a gente não tem a oportunidade de escutar Jesus. E isso deve ser algo que deve ser mudado em nossa vida. A gente tem tanto a dizer e escuta tão pouco. Outras vezes a gente tem tanto a dizer em críticas. Por que o bispo recebeu aquele pecador? Por que o Papa recebeu aquele cantor, aquela cantora famosa por ser uma abortista, uma feminista? Porque certamente essas pessoas também querem nos escutar, querem ouvir o que Deus tem a lhes dizer, quem sabe até com um propósito de conversão. Mas a gente não escuta, a gente é tão rápido para criticar, para falar, para resmungar. Então vejam uma diferença desses 2 primeiros versículos. Pecadores e publicanos queriam ouvir Jesus. Fariseus e escribas estavam resmungando. Não resmungue, não. Tantas vezes a gente fica na vida se lamentando, resmungando, criticando, falando mal, quando nós deveríamos estar escutando Jesus. Depois aí Jesus introduz o tema das 3 parábolas que falam das coisas perdidas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. Depois, da moeda perdida. E em terceiro lugar, do filho perdido. Nessas 3 parábolas, o protagonista da história é Deus. O protagonista não é a ovelha que se perdeu, a tresmalhada. O protagonista nunca vai ser uma moeda que se perdeu, porque uma moeda, por mais valiosa que seja, é uma coisa. Pode comprar, mas não pode se vender. E o filho perdido, o filho pródigo, é aquele que se perdeu em si mesmo, se perdeu na vida. Tanto assim que a parábola diz que o filho tomou a consciência, caiu em si. Cair em si significa exatamente isso, tomar consciência. Quantas pessoas que nunca têm consciência do valor da sua família, dos seus pais, não têm consciência de si mesmo, que é filho de Deus, que tem uma dignidade. Tanto assim, adiantando a parábola, que o pai manda festejar. Mas antes da festa, restitui ao filho o anel, a sandália, a roupa. Agora sim, você está trajado dignamente. Você não está nu. Nu não no sentido da vergonha, da pornografia, que hoje graça nas redes sociais, mas nu no sentido da dignidade de quem perdeu-se de Deus. Tanto assim que quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de Deus e dizendo, eu estou nu. E Deus pergunta, mas quem te disse que você está nu? A nudez do ser humano é quando ele perde a sua identidade, não a sua capa, mas perde a sua identidade de cristão. Perder a identidade de filho de Deus é, consequentemente, perder também a sua dignidade. Mas certamente essa parábola, pelo fato de ser conhecida, é também explorada, refletida, vivenciada. E eu quero então ir às 2 parábolas anteriores. A primeira, da ovelha perdida. Pode ser até um enigma, mas é uma coisa tão bonita, porque qual é o fazendeiro, o proprietário de um rebanho, que tem 100 ovelhas e deixa 99 para buscar aquela perdida? Isso é um enigma, porque o fazendeiro que tem um rebanho, ele não vai fazer isso. Deixar 99 ovelhas no deserto para ir atrás daquela perdida. Agora vocês entendem quando eu digo que o protagonismo é de Deus. Porque aqui existe uma coisa que é totalmente ilógica, ou contrária à lógica. Ora, se eu tenho uma fazenda, se eu ganho dinheiro com o meu rebanho,
Eu tenho que proteger e cuidar de todo o rebanho e não de uma ovelha tresmalhada que se perdeu. Por isso é Deus, é o agir de Deus. É claro que o povo de Israel se considerava o rebanho de Deus, que Deus é o pastor. Quem nunca rezou o Salmo 22 ou 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem nunca cantou com aquele coral, que de vez em quando canta por aí, né? Cantando também muitas versões bonitas do Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No entanto, Deus é um pastor diferente, que não apenas cuida, protege, alimenta, mas Deus é o pastor que vai em busca da ovelha perdida, que é capaz, heroicamente, de deixar 99, sem se preocupar não com o valor, mas com o preço de 99. O preço ele dá na cruz, o valor ele dá pelo seu sangue, de buscar uma única ovelha que seja. E nós somos essa única ovelha. Por isso que a gente deve se sentir amado por Deus, sabendo que nós somos uma única ovelha, que tem mais valor do que um rebanho inteiro. Por uma única ovelha ele dá a vida na cruz. Por uma única ovelha ele é capaz de deixar tudo, inclusive a sua própria vida, para buscar. E a segunda parábola da moeda perdida são apenas 3 versículos, mas de uma profundidade imensa, a tal ponto que nos retiros para sacerdotes eu costumo usar um texto do meu confrade, o Frei Raniero, Cardeal Cantalamessa, em Roma, o grande pregador da Casa Pontifícia. Comentando esse texto, o Frei Raniero diz: uma mulher que tem 10 moedas de prata, 10 moedas de prata, não são moedas de bronze, nem tampouco de latão. São 10 moedas de prata. 10 é o símbolo da totalidade. 10 moedas de prata aquela mulher possui. Perde uma. Novamente o protagonismo de Deus. Mas vejam só, Jailma e Lázaro. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a iniciativa, a dinâmica daquela mulher. Vocês que são mulheres, uma aqui que é mãe de família, sabe muito bem como fazer isso. A primeira coisa que ela faz é acender uma luz. Porque quando a gente se perde, é porque a gente está no escuro. Quando a gente perde alguma coisa e se perde de si mesmo, se perdendo de Deus, é porque a gente perdeu a luz da fé. E, portanto, aquela mulher, a primeiríssima coisa que ela faz é exatamente isso: acender uma luz. Acenda a luz da fé. Reze. Não deixe de rezar, porque a oração é o interruptor que você vai lá e, clica, acende a luz. Depois, em seguida, ela varre a casa, cuidadosamente até achá-la. Varrer a casa significa tirar a sujeira. É o ato penitencial que também o filho da parábola fez. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E é dessa maneira, portanto, que a nossa vida também deve ser uma constante varrição. Varrer o nosso coração, varrer a nossa consciência, varrer a casa, levantar o sofá para procurar a moeda. E dessa maneira é que a gente vai fazendo permanentemente esse ato penitencial. Assim, queridos irmãos e irmãs, concluindo esta meditação, queremos desejar a você que em sua casa participa do nosso programa não apenas um excelente final de semana, mas um final de semana muito abençoado com a palavra de Deus. Acenda a luz, varra a casa. Nós todos somos a ovelha perdida. Deus sempre é o protagonista, capaz de tudo, de deixar tudo, inclusive a vida do seu filho na cruz, para nos salvar. Nós vamos deixar
todo mundo refletindo um pouquinho no Evangelho, em tudo isso que Dom Rui falou. E a gente vai para um intervalo bem rápido. Daqui a pouco a gente volta com o programa de todo o coração, porque ainda tem muito assunto para a gente conversar aqui com o nosso bispo diocesano. Até já! Já estamos de volta com o programa de todo o coração especial. Como eu falei para vocês, Dom José Rui Lopes completou 10 anos de bispado e houve uma celebração muito especial aqui na Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. E Dom Rui, eu queria que o senhor nos dissesse quem foram aqueles convidados que estavam no altar junto com o senhor, muitos amigos de caminhada, que fazem parte da história do senhor também. Quem estava na missa pôde testemunhar, pôde ouvir do senhor todas as explicações, né, todos os agradecimentos. E quem está em casa vai vendo algumas imagens e querendo conhecer um pouco mais dessa caminhada espiritual de Dom José Rui Lopes. Pois bem, na verdade, eu também era convidado para aquela missa. Todos nós somos convidados, felizes, inclusive, quando o sacerdote nos apresenta o corpo de Cristo e nos diz: felizes os convidados para o grande banquete do Senhor. Mas aquelas pessoas que vieram de fora, na verdade, elas me compeliram a fazer a festa, porque claro que, sendo 10 o número da totalidade, como eu disse no bloco anterior, meditando o Evangelho, das 10 moedas, né? Então foram 10 anos, e esses 10 anos são motivo de ação de graça na minha vida. Primeiro pelo chamado imerecido, um pobre frade capuchinho, pecador, mísero, como dizia São Francisco, que Deus, não achando pessoa mais vil, escolheu a mim. Depois vem a questão dos 10 anos que eu precisava, diante de Deus, fazer um ato penitencial pedindo perdão pelos meus pecados e também agradecer de ter sido não só o escolhido, mas de ter sido também um canal, um instrumento da sua graça. Iria fazer isso naturalmente numa missa de ação de graças. Mas eu fui eleito pelo Papa Bento XVI para ser bispo na Diocese de Jiquié, na Bahia. E lá fiquei por 7 anos. E foram exatamente esses amigos que conviveram comigo ao longo desses 7 anos que disseram: nós vamos festejar, nós vamos ao seu encontro. E aí eu tive que organizar alguma coisa também para receber padres e leigos da minha antiga diocese. Como eu disse, fiquei lá 7 anos até receber um telefonema. O bispo é transferido por telefone. O núncio apostólico, que mora em Brasília, que exerce a função de embaixador diplomático, também tem essa função. E me telefonou me dizendo que o Papa Francisco havia me transferido para a Diocese de Caruaru. E qual era a minha resposta? Em poucos segundos eu disse: a minha resposta é sim. Eu já entreguei minha vida a Cristo, à Igreja, e vim para Caruaru. Dom, um pouco clichê, parece um pouco clichê, mas o aniversário é seu, quem ganhou o presente somos nós, por termos um bispo tão abençoado, um bispo tão orante, né? E um bispo que nos leva para junto de Deus. Eu queria saber do Senhor, como é para o Senhor celebrar esses 10 anos aqui na Diocese de Caruaru, né? O Senhor está aqui há 3 anos conosco, veio aí a pandemia, que nos privou de a igreja, de nos encontrar com Deus, mas o Senhor, mesmo assim, sempre esteve presente nas nossas vidas, através das suas reflexões, das suas homilias, transmitidas pelos veículos de comunicação. Então, hoje nós temos a oportunidade de tê-lo mais próximo, ter o contato, né? Olhar nos olhos do bispo e sentir a presença de Deus. Olha, não é um clichê dizer que o bispo é um presente. É bondade de vocês, do seu coração, do coração de cada um que nos acompanha por tantos meios de comunicação.
Mas se há um presente que o bispo pode trazer a uma comunidade de fé, é a graça de Deus, a graça dos sacramentos, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Eu não quero fugir da modéstia, não quero colocar a modéstia de lado nem à parte, mas quero somente reconhecer um dom que não é meu, mas que me foi presenteado por Deus, que é de comunicar bem a palavra. Então agradeço a Deus por esse dom, agradeço a Deus por estar em Caruaru, nessa diocese, mas eu agradeço sobretudo a Deus, a graça de estar aos pés da cruz do seu Filho com Maria. Esse é o tema da festa de Nossa Senhora das Dores, Maria aos pés da cruz. E eu me considero, eu tantas vezes estou aos pés da cruz, com Maria e com João. Os problemas que eu encontrei nessa diocese, as dificuldades, eu não me lamento, não faço aqui como os fariseus e os escribas de ficar resmungando. Pelo contrário, eu vou transformando isso, faculdade Fafica, Caritas Diocesana e tantos outros problemas, alguns deles aí já publicados escandalosamente em redes sociais. Eu faço com que tudo isso que eu encontrei nesta igreja se transforme em cruzes que vão me aproximar do Cristo crucificado e que vão me dar um dia, eu espero, a glória da ressurreição. E foi muito relembrado por Frei Abelardo na missa dos 10 anos, né? Essa missão árdua, difícil, né? Que o Senhor tem, que qualquer bispo tem, na verdade, né? E foi muito emocionante, cativante também aquele momento em que o Senhor disse que pediu para que ele não enaltecesse as qualidades do Senhor como missionário, como pessoa, mas sim da função de um bispo, para que o Senhor lembrasse de tudo isso. Mas foi extenso, viu, Dom Rui? A missão é muito grande. É muito grave. Vamos relembrar as principais características que todos os dias o Senhor tem que, ao se levantar, ter consigo cravado no coração. Dom Rui. A primeira missão é a da santificação pessoal. Não apenas santificar a igreja pelos sacramentos e pelo anúncio da palavra, mas se santificar. E santidade requer conversão, requer muito ato penitencial na vida. A segunda, de ensinar a verdade que é Cristo. E a verdade muitas vezes dói. Por isso que Santo Agostinho dizia, preciso dizer a verdade com amor, com caridade. E a terceira missão, do governo. Essa tem sido aquela que tem me custado muito suor, muito sono, muito sacrifício e mais a barba embranquecida, não é? Mas eu ouvi esses dias palavras consoladoras do meu irmão de sangue. Ele dizia assim para mim ao longo de uma viagem: aproveite o quanto você sofre para administrar todos esses problemas da diocese, porque é isso que está lhe santificando. E eu vi realmente que é uma grande verdade, eu preciso me converter e no processo de conversão eu preciso me penitenciar, preciso fazer sacrifícios, preciso sofrer para poder mudar, me converter, me santificar. Então é assim. Lázaro, tem muitas questões no coração ainda, né? Dom Rui, a emoção de poder celebrar esses 10 anos de bispado, que passa pela sua cabeça assim, quando o senhor olha lá no início, aquele frade, no início, né, o que o senhor esperava, e o senhor construiu tantas coisas, tantos amigos. Olha, eu vou mudar aqui o foco. Eu não penso no início, porque eu considero que eu não fiz absolutamente nada, e eu disse isso nos meus agradecimentos. Tudo é Deus, tudo é dom de Deus. Mas eu penso no final. E quando eu me emociono, às vezes para falar
do final é porque o final lembra sempre uma despedida, mas lembra também uma prestação de contas. E eu sei, eu tenho consciência de fé que um dia eu vou ter que prestar contas a Deus. Então, quase que a minha emoção anteontem, no dia 7, era exatamente aquela de uma despedida. Não de Caruaru, claro, mas uma despedida do mundo, da vida, da possibilidade de fazer e de me encontrar com Deus e de repente ter que prestar contas a Ele. Me consola o fato de um poema de um bispo muito famoso, que eu não concordava muito com a sua linha teológica, mas que ele dizia: abrirei o meu peito, rasgarei o meu coração e apresentarei diante de Deus somente o amor que eu vivi a Ele e às pessoas. Vale a pena dormir essa caminhada? Vale 1000 vezes. 1000 vidas teria, 1000 vidas daria a Nosso Senhor. Grandes reflexões, né, gente? Conhecer um pouquinho mais de Dom Rui, com essa leveza, como eu falei, com essa simplicidade que ele traz e que ele transborda. Dom Rui, o senhor é um espelho, de fato. Sei que o senhor não gosta de rótulos, o senhor não gosta de se considerar grande, mas o senhor é impossível a gente estar perto, a gente conversar alguns minutos, quiçá a gente passar pelo senhor e não mudar, e não se transformar. Isso só Deus explica. Amém. Que assim seja. Você aí do outro lado, sei que você fica muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de ter essa conversa mais próxima, mais leve com Dom Rui. Não é só a sua alegria, não, a nossa também é muito grande quando a gente está perto dele podendo conversar e levar para vocês esse carisma, né? Esse nosso grande e menor frade, já que ele não quer se considerar grande, mas é uma bênção para a gente poder comunicar para vocês, anunciar que esses 10 anos de caminhada foram celebrados aqui na Diocese de Caruaru e que a gente tem, sim, muito orgulho, com todo perdão da palavra, Dom Rui, de ter o senhor conosco. Lázaro, considerações finais. Dom Rui sempre nos deixa sem palavras diante de tanta sabedoria e de tanto agir de Deus. Deus age, Dom Rui, sobre o Senhor, sobre a sua vida e nos transmite e nos dá a oportunidade de sentir também a presença dele quando estamos perto do Senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço a generosidade do coração dessas duas pessoas tão bondosas que me ladeiam, mas lembro aqui um confrade italiano que dizia assim: porque tudo é graça de Deus, então aquilo que as pessoas dizem beira a mentira. Então, mas eu vou considerar como graça de Deus e como generosidade e bondade de Jailma Barbosa, de Lázaro Melo. O que eu tenho são grandes pecados e um grande desafio de me converter. Quero deixar a vocês não testemunho de vida, porque o meu testemunho vale muito pouco. Quero deixar a cada um de vocês agora a bênção amorosa e protetora de Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, nossa padroeira, cuja festa estamos celebrando. Não perca, sobretudo nos dias 14, o encerramento da novena com o Padre José Augusto da Canção Nova, e o dia 15, a missa de encerramento da festa com Dom Adair Guimarães, um grande bispo da nossa Igreja Católica. Esse sim, um grande bispo corajoso que tem enfrentado tantas dificuldades para anunciar o Evangelho de maneira pura e simples. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até o próximo programa. A gente se encontra próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana. De todo coração. Programa De Todo Coração. A Igreja em seu lar. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.